Olá pessoal, o objetivo dessa aula de hoje é a gente criar a nossa primeira sessão, né? Então eu vou na verdade abrir o Pro Tools, né, para a gente ver o que acontece quando a gente inicia o Pro Tools, né? Ele vai abrir uma janela que é chamada de Dashboard, né? E o dashboard, ele é o primeiro, é a primeira, na verdade a gente pode deixar ela ativa ou não, né? Você pode deixar, fazer com que ela apareça ou não, mas ela é interessante que ela apareça, que é exatamente essa janelinha aqui, que a gente está chamando de Quick Start, ela é chamada de Dashboard, né? Nessa janela aqui, o Pro Tools me dá algumas opções em relação ao que eu quero fazer assim que eu inicio ele. Então eu tenho duas opções de criar sessão. Eu posso criar uma sessão através de um template, eu posso criar uma sessão do zero, eu posso abrir uma sessão recente ou eu posso abrir uma sessão que não está listada nessa sessão recente. Se eu clicar em Open Session e der OK, ele vai abrir uma outra janela para eu poder escolher a pasta onde está a sessão, achar o arquivo da sessão e eu consigo abrir essa sessão. Se eu clicar em Open Recent Session e simplesmente clicar em uma delas e der OK, automaticamente ele abre isso para mim. Se eu clicar em Create Session from Template, o Pro Tools ele fornece alguns templates, né? E os templates eles têm a ver às vezes com determinadas placas, por exemplo essa Eleven Rack aqui era uma placa da Avid, a Icon também é uma mesa de som né? A Venue também é uma mesa de som. Ou eu posso ter templates baseados, por exemplo, em música, pós-produção, né? Então eu posso escolher, por exemplo, nesse Recording Mix, eu posso abrir um template que já tem 24 canais, todos eles insertados equalizador, algum processador de dinâmica e mais as mandadas de efeito, né? Enfim, então dá para a gente trabalhar com essa, né? Se eu colocar aqui em Songwriter, né? Eu tenho lá, se eu sou um guitarrista, um pianista, um cantor, com pouco uso de CPU. Na parte de pós-produção eu vou abrir, por exemplo, assim, uma mixagem 5.1, uma sessão com 5.1, uma sessão estéreo. Enfim, eu tenho N possibilidades de trabalhar aqui então com esses templates já pré-programados para mim. Ou então eu posso criar uma sessão do zero, que é o que a gente vai fazer agora, né? E tanto quando eu peço para criar uma sessão do template quanto de uma sessão do zero, o que vai acontecer é que eu tenho alguns parâmetros dessa sessão que eu preciso indicar para o Pro Tools. O primeiro deles é o tipo do arquivo de áudio, né? Então o Pro Tools ele trabalha com dois tipos de arquivo de áudio. O primeiro deles é o famoso ponto .wav, que é utilizado tanto em computadores Mac quanto PC. Depois o outro tipo é o AIFF, que é específico de computadores Macintosh, né, de Apple. De uma maneira geral, como o Apple lê também o Wave, eu acho que o Wave é uma opção mais adequada para você ter certeza que você vai ter compatibilidade. Apesar que hoje o Windows 10, por exemplo, ele já está lendo o IFF, então não tem muita diferença. Não existe diferença na qualidade de áudio desses arquivos. A qualidade deles é exatamente igual, os arquivos são iguais, eles não têm compressão de dados, então tanto faz escolher um quanto o outro. É meio que um padrão já estabelecido escolher .wave, mesmo em plataformas Macintosh, né, da Apple. Depois a gente tem o bit depth, né, que a gente conversou um pouco isso na primeira aula, e eu posso escolher entre 16, 24 ou 32 bit float. Eu tenho o sample rate, e o sample rate aqui ele vai aparecer de acordo com a placa que estiver conectada no sistema. O Pro Tools consegue trabalhar com sample rates que variam de 44.1 kHz até 192 kHz. A placa que está conectada aqui no meu sistema agora, ela só consegue trabalhar até 96 kHz. Então eu posso escolher qualquer uma dessas quatro opções, mas se eu tivesse uma outra placa que conseguisse trabalhar com 192 kHz e aparecer 192 kHz aqui como opção também.
E depois a gente tem esse I/O Settings, né? Para que serve esse I/O Settings? Normalmente a gente deixa em Last Used, porque o Last Used ele vai, na verdade, resgatar qual foi o seu setup de entradas e saídas da sua última sessão que foi utilizada. Mas você pode escolher um desses templates também que já estão prontos, e se você não souber o que fazer com eles, a minha consideração é que você use pelo menos Stereo Mix, ou seja, ele vai te dar já um sistema de entradas e saídas de acordo com a sua placa, pensando que você vai estar fazendo uma mixagem em estéreo. Tá? E por último a gente tem esse botãozinho chamado Interleaved, né? Esse botãozinho chamado Interleaved, o que ele faz é muito simples. Quando você clica nele, significa é a maneira com que o Pro Tools vai trabalhar com arquivos estéreo. Se você clicar em Interleaved, significa que você pode ter um único arquivo que tenha os dois canais, esquerdo e direito, já dentro desse arquivo, ou seja, esse arquivo é um arquivo estéreo. Ou se ele vai trabalhar arquivos estéreo como dois arquivos mono, um arquivo esquerdo e um arquivo direito. Isso é uma novidade a partir do Pro Tools 10, do Pro Tools 10 anterior, versões anteriores ao Pro Tools 10, o Pro Tools só trabalhava com arquivos mono, ele não trabalhava com arquivos estéreo. Então, se você importasse um arquivo estéreo nativo, o Pro Tools automaticamente dividia em dois arquivos mono, esquerdo e direito. Então, se você não clicar em Interleaved, ele continua trabalhando dessa maneira, só com arquivos mono. Então, se você importar um arquivo estéreo, não tem problema, o Pro Tools se vira e ele transforma em dois arquivos monos. Mas se você clicar em Interleaved, significa que você consegue importar arquivos estéreo e o Pro Tools vai enxergar esse arquivo como um único arquivo, ele não vai separar em dois arquivos, né? Bom, se eu não quiser mais ver essa telinha aqui do Quick Start, né, do dashboard, então eu posso clicar aqui em Show Quick Start Dialog em Pro Tools Start, eu desclico isso, mas minha recomendação é que isso aqui fique ligado. Bom, a gente está olhando o Pro Tools 10, a partir da versão 12 do Pro Tools, o Pro Tools vai trabalhar com uma outra coisa chamada, além das sessões, ele vai trabalhar com projetos. E basicamente a diferença entre uma sessão e um projeto é que um projeto ele pode ser compartilhado e um projeto ele também pode ser feito backup na nuvem. Quando você cria uma conta da Avid, você ganha um espaço na nuvem nessa conta e você pode sincronizar a sua sessão na nuvem. E aí fica mais fácil a parte de compartilhamento dessa sessão. Você pode criar a sessão em um computador e ir para sua casa e abrir a sessão sem precisar levar HD, sem precisar fazer nada, né? Porque isso já está na nuvem. Então, a partir do Pro Tools 12, começa a haver essa distinção entre sessão e projeto. São exatamente a mesma coisa, a única diferença é que quando eu tenho um projeto, esse projeto normalmente está sincado na nuvem e eu preciso me logar no sistema da Avid para poder trabalhar com os projetos, tá? Mas então, uma vez que eu cliquei aqui em Create Blank Session, eu vou dar OK e o Pro Tools vai abrir então onde eu quero armazenar isso, né? Então eu vou escolher aqui uma pasta, na minha pasta músicas, e eu vou salvar ela como aula Pro Tools. E aí eu clico em Save e aí o Pro Tools ele cria essa nova sessão. Então no próximo vídeo a gente vai ver como colocar canais, inserir canais e quais são os tipos de canais que a gente pode colocar dentro dessa sessão. Então esse foi o jeito da gente criar uma sessão em branco. A gente poderia ter criado a sessão a partir de um template, mas a gente vê isso em outra aula. Então até o próximo vídeo, até lá.